Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do nosso canal Jeremias História de Ibiraçu. Hoje nós vamos falar de 11 de setembro de 1891, a emancipação política do município de Ibiraçu. Vamos falar da repartição do município de Santa Cruz em 3 pedaços, com a criação de 3 municípios, permanecendo Santa Cruz, a criação do município da Vila do Riacho, que poucos sabem ou poucos têm noção de que existiu por 40 anos, e a emancipação, na época, de Bocaiúva, que era a denominação que se dava ao município de Ibiraçu. E nesse contexto um contexto histórico de recente libertação dos escravos pela princesa Isabel em 1888, a proclamação da República em 1889, logo em seguida, em 1891, a emancipação dos 2 municípios, de Vila do Riacho e de Bocaiúva, que depois se emancipou com o nome de Guaraná, e passou depois, logo em seguida, a Pau Gigante. Em 1891, o município de Santa Cruz foi repartido em 3 partes. Ficou o município original de Santa Cruz, a criação do município de Vila do Riacho e a emancipação também política do município de, na época, Guaraná, chamado Guaraná, que antes se chamava Bocaiúva. Muito bem. Poucos sabem, poucos têm conhecimento deste fato, mas em janeiro de 1891, quase 9 meses antes de emancipar Bocaiúva, que era Ibiraçu, que vem a ser Ibiraçu hoje, o município de Santa Cruz perdeu um grande pedaço, que foi a emancipação da Vila do Riacho. A Vila do Riacho existiu como município de 1891, de janeiro de 1891, até o ano de 1931. Então, durante 40 anos, Vila do Riacho foi um município do Espírito Santo. E esse município retornou a Santa Cruz em 1931, se incorporou novamente a Santa Cruz. Deixou de ser município e voltou a fazer parte do território do município antigo de Santa Cruz. Ao mesmo tempo, quase 9 meses depois, foi emancipado Bocaiúva. Bocaiúva era o nome que se dava a Ibiraçu hoje, né? Era Conde Deu, passou a Bocaiúva com a proclamação da República. Por quê? Porque quando se proclamou a República, os republicanos resolveram tirar todos os nomes que pudessem lembrar o Império. E tiraram o nome do Conde Deu, que era o nosso povoado de Ibiraçu, e passaram a chamar de Bocaiúva, em homenagem a Quintino Bocaiúva, um grande republicano. Muito bem, então se emancipou o município de Ibiraçu em 1891, em 11 de setembro de 1891. Logo com a emancipação, se chamava Guaraná, município de Guaraná, e a cidade chamava-se Vila de Guaraná. Esse nome foi logo na frente alterado. Em março de 1892, o nome foi alterado para Pau Gigante, que ficou até 1943, e depois passou a se chamar Ibiraçu. Muito bem. Por que se emancipou? Por que foi feita a emancipação? Esse é o objeto de análise do nosso vídeo de hoje. Na verdade, todo começo da história da nossa cidade está ligado a um personagem muito importante, que foi o Guaraná, Doutor Guaraná, General Guaraná, Aristides Armínio Guaraná. Ele foi quem foi nomeado o diretor da colônia Santa Leopoldina na época e foi encarregado de assentar os italianos. Logo em seguida ele deixou de ser o diretor da colônia e passou a ser um político muito influente na região e no estado.
até quase a década de 20, em 1920. Ele esteve presente no Espírito Santo como político, como um homem importante, um industrial, enfim. Só que ele era uma autoridade muito respeitada devido à sua ligação com a corte, com o império. Ele era amigo do imperador, ele se dizia amigo do imperador, amigo do genro do imperador, o Conde Deu. Deu o nome do nosso povoado de Conde Deu em homenagem ao genro do imperador, o Conde Deu. Nós temos até hoje a rua Conde Deu, também, a Avenida Conde Deu, que permanece até hoje em Ibiraçu, devido à influência desse general, desse doutor, engenheiro Aristide Armínio Guaraná. Ele também foi importante na emancipação. O que aconteceu? Ele estava construindo uma grande indústria de açúcar na região do Córrego Fundo, ali perto do rio Piraquiaçu, perto de Aracruz, na margem direita do rio Piraquiaçu. E ele perdeu força política com a proclamação da República. Ele perdeu força política porque ele era um defensor da monarquia, ele era um monarquista ligado à família imperial. Então, quando houve a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o general Guaraná, o Aristide Armínio Guaraná, perdeu força política. E aí, ele quis sair da influência de Santa Cruz, porque ele começou a perder o domínio político de Santa Cruz. Essa é uma tese que eu defendo e que, apesar de eu não ter fontes para embasá-la, é o meu pensamento histórico. Eu acredito que ele perdeu força política em Santa Cruz e ele passou, então, a tentar separar as partes do município onde ele estava instalado. Ele tinha uma grande fazenda na Fazenda das Palmas, na margem esquerda do Piraquiaçu, e tinha uma grande fazenda também na margem direita do Piraquiaçu, onde ele estava instalando a usina de açúcar, o moinho, o engenho Guaraná. Né? Então, ele perdendo força política e não tendo mais o controle sobre o município de Santa Cruz, ele ainda tinha força política junto ao governo republicano, ele era amigo do Marechal Deodoro, que era o presidente, e que ele tinha conhecido durante a Guerra do Paraguai. Ele usa essa força política para emancipar o município de Vila do Riacho primeiro e depois o município que é hoje Ibiraçu. Para quê? Para que as terras dele ficassem fora do domínio de Santa Cruz. E essa força política dele ganhou maior ímpeto, ficou mais forte, quando o sogro da filha dele, o Barão de Monjardim, assumiu o governo do Estado. O Barão de Monjardim assumiu o governo do Estado em meio de 1891, em junho, julho, e durante a emancipação de Ibiraçu, em 1891, 11 de setembro, o governador era o Barão de Monjardim, que tinha ligação afetiva e familiar com o Guaraná. Então se aproveitou disso e criou-se uma lei estadual que emancipou também a antiga colônia, antigo núcleo colonial que hoje é Ibiraçu. Então, depois de 14 anos da chegada dos italianos, do assentamento dos italianos em Ibiraçu, a localidade ganha a emancipação política e vira um novo município do Estado do Espírito Santo. Essa data, 11 de setembro, é a comemoração desse acontecimento em 1891. Lógico que a emancipação política, a separação do município de Ibiraçu, que é Ibiraçu hoje, causou reação de Santa Cruz, que não ficou nada satisfeito. Santa Cruz ficou mais revoltada com a emancipação de Ibiraçu do que com a emancipação da Vila do Riacho. Por quê? Porque a grande produção de café que já existia, feita pelos italianos,
despertava um interesse econômico, né, e era importante economicamente para o município de Santa Cruz. E eles iam perder esse pedaço. E não só isso. Ao mesmo tempo que foi feita a emancipação política, o limite do município chegou até a margem do rio Piraquaçu, em Córrego Fundo. Córrego Fundo pertenceu a Ibiraçu até a década de 30, de 1930. Então ficou 40 anos pertencendo a Ibiraçu. Aí depois foi feito um novo limite. Então, o povo de Santa Cruz, o Ibiraçu, os produtores ali de Ibiraçu, de Pau Gigante, né, depois, tinham saída para o mar, porque eles conseguiam levar o produto até no porto de Córrego Fundo e desciam sem precisar parar em Santa Cruz. Inclusive se tentou instalar ali uma mesa de renda, uma espécie de coletoria, para que os produtos dali da região fossem todos registrados ali e o imposto todo pago para o município novo de Ibiraçu. Santa Cruz ficou revoltadíssima, porque ficou com um pedacinho pequeno, perdeu uma parte grande da Vila do Riacho, depois perdeu outra parte grande do município de Ibiraçu. E nós ficamos com essa questão dos limites ali em Córrego Fundo. Outra questão de limites que nós tivemos foi em Accioli. Por quê? Lá dividia com o município de Linhares. E o município de Linhares queria que Accioli pertencesse a Linhares, porque aquela parte norte do município de Ibiraçu, que hoje pertence ao município de João Neiva, ele fazia parte da bacia do Rio Doce. Então, Linhares achava que ali devia ser município de Linhares, porque também eles tinham medo que parte da produção de Colatina, em vez de descer lá por Regência para sair, para ser exportada, para levar para o mar, o café principalmente, começasse a passar, como de fato estava passando, por Accioli e descendo ali em Córrego Fundo, passando por Ibiraçu. Então, houve também essa questão de limite lá de Accioli. Todas essas duas questões de limite, de Córrego Fundo com Santa Cruz, e de Accioli com Linhares e depois com Colatina, essa questão se pacificou com a passagem da ferrovia. Por quê? Depois que passou a ferrovia, ali por Ibiraçu, né, a ferrovia Vitória a Diamantina, inicialmente, depois Vitória a Minas, acabou esse problema, porque já saía tudo pela ferrovia para o porto de Vitória. Aí não tinha mais essa questão de passar por Regência, a produção lá de Accioli, da região de Colatina, e não tinha mais a questão de sair por Córrego Fundo a produção toda ali de Ibiraçu. Então a ferrovia acabou com essas questões de limites, as duas questões de limites. Então, e o Guaraná construiu o seu engenho, devia ser um sonho dele antigo lá, que ele era sergipano, né, da elite nordestina de construir engenho de açúcar. E depois, logo em seguida, uma década e pouco depois, ele faliu com relação ao engenho. Já era uma época que açúcar já não estava valendo muita coisa, a moda na época, a produção, a economia girava em torno do café, e ele acabou falindo com o empreendimento dele. E o motivo pelo qual Ibiraçu foi emancipado acabou-se, né, com a passagem da ferrovia, que dirimiu todos esses problemas ali de economia e de saída dos produtos. Logo depois que houve a emancipação política, em 11 de setembro de 1891, o Marechal Deodoro, que era o presidente amigo do Guaraná, caiu do governo lá no Rio de Janeiro. Né? Então, todo mundo conhece a história, teve uns conflitos com o parlamento, com a armada, o Marechal Deodoro renunciou, entrou o seu sucessor, seu vice, né, o Marechal Floriano. E o Marechal Floriano tirou todo mundo do poder que era ligado ao Deodoro, que eles eram inimigos, eles não se davam bem. Em seguida, um mês depois, isso foi em novembro, que o Deodoro caiu. Um mês depois, em dezembro de 1891, caiu o Monjardim, né, que foi substituído também do governo, o Barão de Monjardim foi substituído do governo do Estado. Então, o general Guaraná, o doutor Guaraná, ele perdeu o poder, essa ligação que ele tinha com o poder, tanto do Estado quanto o poder federal. Logo em seguida, alguns meses depois, em março,
o município que tinha sido criado, o município de Guaraná, trocou de nome e passou a se chamar Pau Gigante, em março de 1892. Então, aí o Guaraná praticamente perdeu a sua influência política ali na região de Ibiraçu. Tinha ainda influência política, mas bem menor. Então, Pau Gigante passou a ser o nome de Ibiraçu a partir de 1892, março de 1892. Para se ter uma ideia da força política do Dr. Guaraná, ele foi criada uma comissão provisória de administração do novo município, né, com 3 intendentes, na época se chamava intendência, que era como a Câmara Municipal, e o presidente da intendência era como se fosse o prefeito. E foi nomeado pelo governo do estado o sogro do Guaraná, Eduardo Gabrielli, que foi o nosso primeiro prefeito. Ele era o sogro do general Guaraná, do Dr. Guaraná. Foi nosso primeiro prefeito ali por uns meses no início da nossa emancipação política. Então aí se deu a nossa emancipação política, dessa forma que eu estou contando para vocês. Lógico que isso foi um breve resumo de toda essa história, que é uma história mais grandiosa. E eu convido vocês a, se ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, apertem o sininho para receber as notificações de vídeo novo e curtam esse vídeo para dar uma força para o nosso canal continuar produzindo seus vídeos mensais sobre a história da nossa região, a história de Ibiraçu. Muito obrigado.